Uma das dúvidas honestas que eu tenho mesmo, que é Sim. como pensar criticamente o fato de que, por exemplo, a gente tem escolas que fazem críticas muito boas, muito ácidas, que você fica assim, tipo, extremamente animado, mas ao mesmo tempo você sabe que tem uma instituição, por exemplo, como, sei lá, a Rede Globo, que consegue se utilizar disso. Então, como que a gente pensa isso Quando eu criticamente? estava fazendo a tese, quando eu estava escrevendo a tese, muita gente me perguntou isso nas universidades. Ai, mas e a Rede Globo? Bom, a minha resposta é o seguinte: aonde a Rede Globo não chega, o único grupo artístico, não vou falar só de arte, tá? Mas eu acho que isso pode ser estendido a qualquer outra área, vamos dizer assim, de expressão política, se a gente está falando de política no Brasil, aonde a Rede Globo não chega. O único grupo que eu conheço que a Rede Globo não conseguiu botar, eh, querendo querendo colocar e não conseguiu, foram os Racionais MCs na década de 80 em São Paulo, tá? Nenhum outro eu conheço. Qual que é essa história? Os Racionais, né, eles se negavam a ir pra Globo, Ah, tá. tá? É o único grupo porque, assim, hoje a Globo nem sei se é tudo isso, tá? Mas a Globo era eu gosto de vou usar de novo a imagem, era era um era um Independence Day, era uma super nave, eu gosto de pensar a Globo como uma super nave imensa que pousou em cima do céu do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma das capitais, vamos dizer assim, de expressões de expressão cultural do Brasil. Então, assim, a Globo realmente ela tem mas nem sempre foi a Globo, né, já foi Manchete, enfim. Mas, a TV mudou, sim, o desfile das escolas de samba. Mas eu vou te perguntar uma coisa, o que que não mudou? Que área não mudou? Hoje não é mais a Globo, não é mais a TV, são as redes sociais, né. A gente vê, por exemplo, você entra em sala de aula na universidade e você vê aquelas pessoas que você fala outro dia uma colega me falou: "Fátima, a impressão que a gente não consegue mais nem brigar com eles, porque eles não estão conversando, fazendo bagunça. Eles estão quietos te olhando". Mas a impressão que eu tenho é que eles não me escutam, nem me olham, nem me veem. A impressão que eu tenho é que eles estão em outro lugar. Eu falei: "Não é impressão. Nós nos tornamos o universo paralelo da juventude contemporânea brasileira. Nós nos tornamos o universo paralelo. Quem ainda vive no presencial virou um universo paralelo". É um fenômeno das universidades? É um fenômeno não é um fenômeno, talvez universal do Ocidente, né. Vou falar só do Ocidente, porque eu não sei como é que é do outro lado do mundo, talvez eles ainda consigam se safar disso. Mesma coisa a televisão. Quando a TV chega, ela conseguiu alguém conseguiu se safar? Acho que não. A história do Rubens Paiva ganhou Oscar esse ano no cinema. É bom ou é ruim? Contraditório, né? É contraditório, Ainda bem que a gente é amante da dialética. né. Eu também, eu sou uma amante da dialética. Eu tenho assim, eu agradeço a minha orientadora, que quando eu fui fazer a tese, que ela falou assim: "Ah, já tá trabalhando com alegoria, tem uma alegoria do Walter Benjamin, no cara que chama Walter Benjamin", ela falou assim para mim. Eu venho da arte, ela é da história, história é outra coisa, né. E, talvez você possa usar. Eu fui lá ler Origem do Drama Barroco ou Trágico Alemão, né, não entendi nada, como a maioria das pessoas que eu conheço não entende mesmo, é um livro dificílimo, né, ninguém lê, todo mundo lê um monte de coisa do Benjamin, a origem do drama barroco não. Mas me tornei lógico, eu já tinha lido a obra de arte, mas não era uma benjaminiana. E hoje eu sou considerada uma benjaminiana, já me deram carteirinha e tudo. Mas, com ele foi quan assim, que eu realmente aprofundei essa questão da dialética, né, não que eu não soubesse que o mundo é contraditório, tudo isso é algo muito, presente na minha vida e na minha reflexão também, né, na teoria crítica eu já leio há mais tempo, mas o Benjamin me fez, de alguma maneira a leitura de não o Benjamin, a leitura do Benjamin me fez aprofundar isso.
Eu sempre pergunto: "O que não é contraditório?". Porque é uma questão de sociedade, é uma questão da sociedade. Enquanto essa sociedade tiver mais ou menos isso, é reforma ou revolução, né. Enquanto não tiver revolução, me atira a primeira, aí vou ser bíblica também, vamos contradizer tudo? Atira a primeira pedra quem puder, porque nenhum de nós está sa se você quiser ficar do lado de fora apontando o dedo, tá bom, tá até na moda agora. Todo mundo faz isso nas redes sociais, né, virou moda. Eu fico do lado de fora apontando o dedo. O que que eu quero te dizer com isso, Thiago? Sim, a Rede Globo, ela inclusive mudou o tempo de desfile e tudo, tem algumas coisas que mudaram. Tem gente que diz que acelerou a bateria, por conta enfim, tem um monte. Isso é bom? Não, não, mas outras coisas são boas, entendeu. Tem um lance que eu penso, vou fechar assim, ó, uma vez me perguntaram também: "Ah, mas as escolas de samba, elas recebem todo esse 8 milhões", me lembro que naquele ano era 8 milhões. Falei: "Pois é, o acervo da de quem era ó, lá vem de novo, do o artista plástico da Tropicália lá, o paulista, que todo mundo ama, que é maravilhoso, inclusive, dos Parangolés, que inclusive fez os Parangolés quando foi para o Morro da Mangueira. Eu lembro. Alguém acha produção, Parangolé. É, ele Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, né, grande artista brasileiro, maravilhoso, revolucionário, tudo que ele tem direito. Aí ele uma parte do acervo dele estava no quintal do tio dele, uma coisa assim, enfim, as coisas que acontecem no Brasil. E queimou, ou algo assim. E aí eu sei que o governo brasileiro liberou uma quantia parecida, era 8 milhões, né, para recuperar o acervo do Oiticica. Eu falei: "Cara, o Oiticica já morreu, não tá nem aí", né. Mas ninguém estranha que você dê 8 milhões para um acervo de um artista, que eu não estou dizendo que é ruim de jeito nenhum, tem mais é que dar, tem mais é que é arte brasileira, ainda mais ele, que é maravilhoso. Agora, quando você bota 8 milhões numa agremiação, que só de pessoas desfilando tem em torno de 3.500 a 4.000, o Brasil não perdoa, não pode, isso não pode. O que que é isso? E fora que é seletivo, né, essa questão, né, é bem maniqueísta a forma com que a extrema direita, a direita tem usado essa questão do uso de verba Então, pública na né, cultura. Gustavo É, Lima ganha quanto, né? E muito mais do que uma escola de samba para desfilar, é, tá? é. E ali, mas o que que tu tem numa escola de samba, por mais que a Globo, que tem essa espetacularização, que tem todo esse debate, você vê o quê? Você vê pessoas negras, pessoas, lógico, tem turista que compra, né, mas Beija-Flor. Beija-Flor não vende mais fantasia, é só a comunidade. Uma cidade da Baixada, lá do final, pobre, um grande município, ele é imenso, mas pobre. E ali tem contradição? Tem. Quem é o Anísio Abrão Davi, né? Veio da onde? Da contravenção dos tempos da ditadura, tá? As escolas de samba do Rio de Janeiro são muito loucas, assim, a contradição realmente é altíssima, não é só a Globo, tá? É, mas quem é que ele bota na avenida? É aquela população daquele lugar, que é uma gente que é pobre, preta e blá-blá-blá-blá, né? E não quer contradição, se fecha na sua bolha, né? Fala só com os amigos, como diz um colega meu, vai convencer os convencidos, daí vai parecer que o mundo está resolvido, mas ele não está, né? E as escolas de samba não, elas não servem para isso, né? E carnaval, em geral, não serve para isso. E como que você vê hoje também a questão do carnaval de rua? Porque você falou tem algumas diferenças, citou algumas diferenças, inclusive Tem, esse apartamento, essa apartar, né, do espetáculo, mas eu te pergunto porque, eh, tem ocorrido processos, Florianópolis, mas várias outras cidades, você deu o sim, exemplo de São Paulo, de algo de uma privatização, sim, de novo essa questão da higienização, né, você sim. estava mencionando o elemento da praça no centro de Florianópolis. Nossa, o Eu cercamento. É triste. não, e inclusive ele é, digamos,
cômico no sentido trágico, porque ele lembra o cercamento do período em que de fato era cercado para os pobres não entrarem na praça, né. Exato, Então daí voltamos a cercar as exato, praças, etcétera. exa Então, em que medida você não vê também até o carnaval de rua, sendo institucionalizado, sim. limpado nesse aspecto A institucional do Estado? tentativa do poder público é essa, no Rio de Janeiro, ano passado, ano retrasado, não sei se ainda está esse debate, por exemplo, tem muito bloco, eu tenho uma orientanda que está lá, agora nesse momento está em Portugal para ver os blocos de Portugal, ela é carioca, estuda os blocos do Rio de Janeiro, bloco de rua, né, e ela, enfim, eu conversava com ela sobre isso. Um debate sobre blocódromo. Que é o blocódromo? Um corredor para os blocos desfilarem no corredor. O cercamento aqui, as arenas que o prefeito agora de Florianópolis está colocando, né? Arena do Centro, Arena do Pântano, Arena não sei o que tá. Esse ano eles dizem que vão colocar 8 arenas, tudo cercada, nas comunidades também, 8, 12, sei lá. Não, e daí tem segurança pra entrar, tem Segurança todo vai. parece um lugar privado Quem já. quiser entrar na praça esse ano vai ser revistado, tá? Já teve isso, há uns anos Já estava atrás. tendo revista em Eu já teve isso há uns anos atrás, eles fecharam, cercar está cercado sempre, mas botaram polícia para se você vai atravessar a rua, você tem que ser revistado para poder entrar na praça. Vai ser assim. Sim, uma tentativa de controle ela está muito forte. Esse ano vai ser muito forte em Florianópolis, por tudo que a gente está vendo. Mas não é só aqui não. A ideia de um blocódromo é uma ideia de controlar a turma que está na rua, mas não consegue. O mais louco é que não consegue. Mas causa bastante incomodação, porque você poderia estar ali tranquilo, saindo com o teu bloco, fazendo o teu desfile e depois ir para casa ou sair depois atrás de outro bloco e eles é isso, não gostam muito A não. impressão que eu tenho é que você estava no começo você enfatizou muito a questão da rua, o aspecto político, e parece que a impressão que dá é que, bom, então se vai ter que ser na rua, então continua sendo na rua, mas a rua não vai mais ser rua, nesse Não é, sentido político. não é, Então não vai é. ser limpado, vai tirar Exa o que a gente chama desse caráter público da rua, né? Por que que vai na rua? Porque é o que é de público, né? Onde a gente se encontra. exatamente. Então, Tu vai estar com teu eu ano passado estava cercada ali no Centro-Leste, quando a gente foi formar, porque a gente vem pelo terminal, né, sai ali do Arco-Íris, onde a gente guarda os tambores, nosso parceiro, a gente vem pelo terminal e entra na praça. Tinha uma moça, eh, em cadeira de roda, tentando entrar e os seguranças daqui não deixaram. Não era nem polícia, porque tem polícia e tem segurança também. Eu imagino que privado, que as pessoas dali, do comércio ali, contratam. Agora nós temos voluntários, tem agora a tal da milícia, né, e a também. gente já. É, Florianópolis agora tem milícia voluntária, segurança voluntária, não sei como chama. Então eu não sei que eles não tenho ideia. é. Mas é sim, eu acho que sim. Uma tentativa de controle do que não pode ser, do que é público, né? Gentrificação, é alguma coisa no sentido da gentrificação. Isolar aquele espaço ali, sei lá para quem, mas não para nós, entendeu? Isso inclusive tem ocorrido não só na época de carnaval, na época de carnaval é que se enfatiza mais, mas inclusive dá pra perceber isso em outras épocas do ano, né? Controle de horário, de fechamento de Sim, bares, o próprio sim. policiamento É. ostensivo. Tem, a gente ensaia, a gente sai na rua toda semana durante o ano inteiro no Norte Catarina, porque quando não está muito chovendo, nada, a gente faz o ensaio na rua. E a gente toma todo cuidado para não ir depois das 10, né? Para não passar das 10, justamente por causa disso. Mas às vezes não precisa ser 10. Se tem uma denúncia, uma queixa de um vizinho, sei lá, eles vêm e pedem para parar ou tentam com que a gente não ensaie, né, que a gente agora a gente está bastante conhecido ali, eles respeitam, assim, uma parte das vezes, mas de vez em quando tem uma história dessa. E é isso, é controle, a rua,
Você conhece qualquer capital brasileira em que depois das 2 não pode ter nenhum som rolando numa região de numa região de encontro, eh, como é ali o Centro-Leste? Em Florianópolis não pode. A polícia chega a entrar nas casas onde está acontecendo, dentro de bares privados, para mandar parar. Eu já vi isso. E pra tu que faz parte de um bloco, de rua, um bloco, enfim, independente, crítico, vocês sentem que vocês têm, perdido algum grau de autonomia ou de liberdade? Bom, na verdade você já citou vários, né, você citou o exemplo da escola, você citou o exemplo do policiamento, mas tem mais alguma coisa que vocês sentem sendo impactado, assim, em que o Estado vai se mostrando presente, o poder público vai se mostrando presente? É, eles tentam, mas eles não conseguem, né. E é isso que eu aprendi, não é só nós. O carnaval no Brasil, ele é muito forte. As pessoas vão para a rua e elas vão para a rua. Então, assim, eles tentam, mas a gente o que que eles conseguem? Nos dá trabalho a mais, nos dá incomodação a mais, nos dá, às vezes, ansiedade, porque você não sabe, por exemplo, eu estou aqui agora, eu não sei quando se bem que, assim, esse ano até um pouco diferente. A gente teve reuniões com a polícia, com o comandante da polícia, a gente teve reuniões com o prefeito, é bem diferente assim. Não sei se aconteceu alguma coisa, porque já teve anos que simplesmente, vamos dizer assim, nos ignoraram, eh, no sentido de quem vocês são, mas tentaram nos controlar. Esse ano está um pouco diferente, tá? A gente está tendo uma outra pensando por quê, mas está sendo mais colaborativo. De qualquer jeito, a gente vai ter que desfilar naquele lugar, não vai poder sair mais para cá, nem mais para lá. As pessoas serão revistadas. eh, a gente perde, sabe, quando você não é professor, Tô. tu é, de universidade? Agora eu tô na universidade, mas já Então, dei se aula tu é na rede. professor de universidade, tu vai sacar, que eu vou te dizer. Uma vez eu disse lá na universidade, né, eu estava fazendo não sei o quê, porque professor não para, né. Tu não vai para casa e deixa as coisas vêm contigo. Então, eu tô lá de manhã, me lembro que era uma sexta-feira, e aí me convocaram para 3 reuniões, no mesmo horário, em 3 departamentos diferentes, dentro da minha universidade, em 3, né. E aí eu peguei, era e-mail, era tempo do e-mail, não era tempo do WhatsApp. Mandei um e-mail para um dizendo: "Eu não posso porque me convocaram aqui, não posso porque convocaram aqui, não posso porque me convocaram aqui". Como é que dentro de então, o que que eu quero te dizer com isso? A universidade te demanda tanta coisa, que não é da ordem do que tu faz de melhor, que é dar aula, pesquisar, entendeu? Lidar com a pedagogia, lidar com os estudantes, né? E a mesma coisa um pouco essa ação, né, das políticas públicas, esse conjunto de ações faz com a gente. Ao invés de eu estar, como eu estava hoje de manhã, costurando bandeira, né, ou como eu estava, sei lá, há um mês atrás, encomendando os abadás, ou quinta e sexta eu vou ensaiar. Hoje até estava falando para o Edinho, eu disse: "Edinho, amanhã tu vai distribuir os abadás, a fantasia da bateria, porque eu não estou afim, eu estou muito cansada". Mas uma parte desse cansaço vem de você ter que fazer coisas a mais, porque você não porque que não precisaria fazer se essas reuniões a mais entre os por exemplo, nós, né, estou falando só de nós, que é a minha experiência, mas obviamente tem muito bloco aqui na cidade, são muito legais, eu não vou falar dos outros, porque eu não vou falar pelos outros, mas com certeza muitos têm, experiências parecidas. Aí, ao invés de eu estar lá costurando, ou fazendo não sei o quê, ou pintando, ou preparando o estandarte, ou o que seja, né, ou enfim, ou vendo a questão da água com apoio, que é da do bloco.
e principalmente trabalhar com a arte do bloco, com a expressão, com aquilo que é o que a gente gosta, não, eu tenho que estar em reunião, eu tenho que estar, sabe, me dando uma atenção, eu e todos os as outras pessoas representantes, né, e que estão nos centros, assim, que fazem os outros blocos, tem que dar estar olhando para isso, e isso é muito cansativo, Thiago, porque, enfim, a gente não nasceu para isso, é que nem professor, eu digo em universidade. Aí eles me chamam para lidar com não sei o quê do administrativo, com isso. A gente faz, porque a gente tem que fazer, certo? Mas seria muito mais, eh eu acho que muito melhor para a universidade, assim como muito melhor para a cidade, se a gente tivesse tempo para fazer aquilo que a gente sabe fazer e eles, enfim, lidasse com isso de outra forma. Esse é a crítica que a gente faz ao Estado e à burocratização como um todo, de É, todas as áreas, né? Quando o Estado vai é, entrando na é, vida, em todos os elementos, enquanto professor, realmente, na educação básica mesmo, uma burocracia muito pesada, que você tem que preencher 1000 coisas que não sabe para que vai servir, provavelmente para nada, na é, verdade, a não ser te desgastar. É, então, meio que esse debate daria para conciliar com toda a crítica que a gente geralmente faz, é, né? A extensão do né, Estado na eu nossa acho que é uma vida. maneira de controlar isso também, tá. Porque não te tira, não te deixa o tempo para tu fazer isso, por exemplo, né, tu lida com pensamento crítico, eu também, para a gente estar, sabe, pensando como melhorar de uma maneira crítica, né, que crítico não quer dizer: "Ai, vou falar mal", não é nada disso, é justamente você tentar pensar mais profundamente e dialeticamente a sociedade que você vive, né. Não, eles não querem que a gen assim, eles nos tiram tempo de fazer isso. Enfim, é isso. É,